Olá, iremos apresentar sobre fontes alternativas na geração de energia elétrica, com ênfase no tópico sobre a energia geotérmica. O nosso seminário ele será composto por três partes, sendo que na primeira parte nós iremos introduzir um pouco a respeito da energia geotérmica, explicar o seu funcionamento e falar um pouco do contexto da energia geotérmica no Brasil e no mundo. Na segunda parte do seminário, nós iremos introduzir um pouco ao funcionamento, à metodologia empregada e aos tipos de tecnologias existentes atualmente. E na terceira parte, nós iremos explicar um pouco sobre os equipamentos utilizados para essa fonte de geração de energia. Os autores do seminário são o Igor Nunes, Gabriele Ramos e Pedro Costa. Começando agora, introduzindo um pouco a respeito da energia geotérmica. A energia geotérmica é um tipo de energia renovável, obtida a partir do calor proveniente do interior da Terra e é vista como uma das alternativas ao uso dos combustíveis fósseis. O processo de aproveitamento dessa energia ele é feito por meio de grandes perfurações no solo, com média de 3.000 pés de profundidade aproximadamente, já que o calor do nosso planeta ele está localizado abaixo da superfície da Terra, que é revestida pela crosta terrestre. Existe uma fina camada de rochas que se encontra acima do manto, que é uma camada com elevada profundidade e que é composta basicamente por magma. Através de um processo de fusão, esse material é uma mistura de rochas em estado líquido ou pastoso, gases dissolvidos e alguns cristais. Todo esse calor interno ele se manifesta em algumas áreas da superfície, geralmente em erupções vulcânicas, fendas geológicas ou áreas de aquecimento interno, provocando assim o surgimento de geysers de vapor, nascentes de água quente, por exemplo. A palavra de origem grega, geotérmica, ela é formada pelos termos geo, que significa terra, e térmica, que correspondente à temperatura. Essa fonte de energia pode ser usada diretamente, sem exigir a produção de energia em usinas, utilizando apenas o calor gerado pelo solo, ou indiretamente, quando o calor é encaminhado para uma indústria e, a partir disso, é transformado em energia elétrica. A energia geotérmica ela pode ser usada para o aquecimento de água em áreas residenciais ou até em cidades inteiras durante o inverno. Ela também pode ser usada para a produção de calor e para utilização em aquecedores ou aparelhos térmicos de estufas, em campos de pesca ou até mesmo em áreas de lazer. Agora, falando um pouco sobre o contexto da geração de energia geotérmica no cenário mundial e nas indústrias. Inicialmente, no Brasil, a energia geotérmica é utilizada apenas em áreas de lazer. Algumas cidades se destacam por conta dessa fonte térmica que são utilizados para o turismo, que são Poços de Caldas, em Minas Gerais, e Caldas Novas, em Goiás. Esses locais eles contam com a emergência de águas aquecidas pelo processo da geotermia. Além das altas temperaturas, essas águas elas possuem grande quantidade de minerais, que podem ser benéficas para a pele e para todo o organismo, como potássio, selênio, cálcio, zinco, cloretos e magnésio, sendo esse um dos principais motivos de sua procura no país. No Brasil, não existe grande incentivo para o uso desse tipo de energia, devido ao fato do país já possuir uma robusta matriz energética estabelecida em bases hídricas, além de utilizar outras fontes de energia, como, por exemplo, o gás natural. No cenário mundial, a Islândia ela vem figurando como o país mais autossustentável existente. Aproximadamente 70% da sua energia advém de hidrelétricas e 30% de fontes geotérmicas. Além disso, o país também possui as mais acessíveis fontes geotérmicas do mundo e consegue reduzir entre 2,5 e 4 milhões de toneladas de CO2 anualmente, com a utilização direta e indireta dessa fonte energética. Outros países também têm optado pela produção de energia geotérmica, tais como a China, Japão, Chile, México, França e Alemanha. Atualmente, cerca de 25 países do planeta utilizam a energia geotérmica, sendo que o Brasil não há um grande potencial para a exploração desse tipo de energia, já que ela é explorada em áreas de transição entre as placas tectônicas. Os maiores destaques nesse contexto são os Estados Unidos, com capacidade instalada de 3.094 megawatts, capazes de fornecer energia para mais de 1 milhão de residências,
Filipinas com 1.904 MW e Indonésia com 1.197 MW. De acordo com a recompilação de dados da Associação de Energia Elétrica, GEA, existem mais de 200 gigawatts de potência hidrotérmica convencional disponível a nível mundial com base no conhecimento e na tecnologia que nós possuímos hoje. Por isso, as comunidades e governos de todo o mundo só aproveitaram de 6 a 7% do potencial mundial total de energia geotérmica com base no conhecimento e tecnologias obtidos atualmente. O gráfico mostrado representa a capacidade operativa global por países, que é liderada pelos Estados Unidos, com mais de 3,5 gigawatts, seguido das Filipinas, Indonésia e México. Na parte 2, nós vamos falar sobre a parte das usinas na geração da energia geotérmica. Explicando a geração de energia nas usinas de forma sucinta, as usinas geotérmicas são responsáveis por converter o calor interno da Terra em energia elétrica. A primeira etapa desse processo é a captação de água quente ou vapor no interior da Terra, através de tubos especificamente elaborados. Em seguida, esse vapor é direcionado para usinas, onde é liberado sob forte pressão. Ao ser liberado, o vapor move turbinas que giram mecanicamente. Por fim, as turbinas acionam o gerador que produz energia elétrica. Em alguns sistemas de produção de energia elétrica, através do calor da Terra, injeta-se água no subsolo aquecido para que ela se transforme em calor e retorne em forma de vapor, que, assim como no caso anterior, aciona as turbinas que ativam o gerador. Na prática, podemos dividir as etapas como captação e geração. Então, através das fraturas das camadas rochosas, a água aquecida e os vapores provenientes das fontes de calor, por exemplo, a afloração magmática em baixas profundidades ou o adegalçamento da crosta terrestre, emergem à superfície, onde são interceptados pelos poços de extração geotérmicos. O vapor fornecido pelos poços é então transportado para as tubulações, que também são conhecidas como vaporduto, e então é enviado para acionar uma turbina, onde a energia é transformada em energia mecânica rotacional. O eixo da turbina está conectado ao rotor do alternador, que ao girar transforma energia mecânica em energia elétrica alternada, que por sua vez é transmitida ao transformador. Esse processo aumenta o valor da tensão para aproximadamente 132.000 volts e insere a rede de distribuição. Além disso, temos um processo extra de aproveitamento e tratamento dos materiais utilizados na geração da energia. O vapor que sai da turbina é convertido ao estado líquido e em um condensador, ao passo que os gases não condensáveis presentes no vapor do subsolo são dispersos na atmosfera somente depois de tratamentos específicos, visando reduzir seus principais poluentes, tais como o sulfeto de hidrogênio e o mercúrio, que é o conhecido AME, Sistema de Redução de Mercúrio e Sulfeto de Hidrogênio. Também tem uma torre de resfriamento que permite arrefecer a água produzida pela condensação do vapor. Nesse estágio, a água fria é utilizada no condensador para reduzir a temperatura do vapor ou é injetada novamente nas rochas profundas, graças aos poços de reinjeção, a fim de iniciar um novo ciclo de produção de energia renovável. Existem 3 tipos de usinas geotérmicas: a de vapor dominante, água dominante e o ciclo binário. A primeira delas é o dry stream, que é a tecnologia mais difundida e prevê a utilização de vapor em alta temperatura, acima de 235 graus Celsius, bem como pressão para mover uma turbina acoplada a um gerador de eletricidade. Já a tecnologia flash, os tanques de água dominante, com temperatura acima de 150 a 170 graus Celsius, são usados para alimentar unidades de flash, que podem ser simples ou podem ser duplas. A água atinge a superfície através dos poços e, devido à rápida passagem de pressão do tanque para a atmosfera,
ela se separa em uma parte de vapor enviada à usina e uma parte líquida reinserida no tanque, que é o que chamamos de flash simples. Já quando o fluido geotérmico atinge a superfície sob temperaturas particularmente elevadas, pode ser submetido ao processo duas vezes, que é o conhecido como flash duplo. E a última tecnologia usada nas usinas termoelétricas é o ciclo binário. No ciclo binário, os tanques que produzem água a temperaturas moderadas entre 120 e 180 graus Celsius, o fluido geotérmico é usado para vaporizar mediante um trocador de calor, um segundo líquido, que geralmente é o isobutano ou o isopentano, uma vez que este apresenta uma temperatura de ebulição mais baixa que a água. O fluido secundário se expande na turbina e é condensado e enviado de volta ao trocador em um circuito fechado, sem trocas com o ambiente externo. E gente, meu nome é Igor Nunes e agora eu vou dar seguimento no trabalho falando um pouco dos equipamentos que são utilizados na geração de energia geotérmica, que também já foram citados pelos meninos anteriormente. Eu separei aqui então para falar de 4 principais equipamentos, que são o transformador, o ciclone industrial, o condensador e o alternador. Então, para a gente começar falando do transformador, que eu acho que é o mais simples, que a gente que é da engenharia elétrica tem maior familiaridade, o transformador ele vai ser justamente o equipamento que vai ser responsável por fazer o abaixamento ou a elevação da tensão quando a gente tiver necessidade disso. Então, com a geração da energia elétrica por meio das turbinas, né, que vão girando, a gente pode precisar elevar ou abaixar essa tensão. No caso do final da nossa geração de energia, a gente vai fazer a elevação dessa tensão justamente para poder transmitir ela. Então, o responsável por fazer isso vai ser o transformador. Em sequência, a gente tem o ciclone industrial, que ele vai ser responsável para a gente por separar qualquer tipo de impureza ou até mesmo água em estado líquido que possa vir a subir com o vapor que vai ser coletado para a nossa geração de energia. Então a gente pode ver aqui nesse esquema, do lado esquerdo, a gente vai ter o ar ou vapor que vai vir ali de forma poluída, né? Vai entrar ali poluído. E esse ciclone ele vai justamente vai ter uma rotação lá dentro muito alta, que vai fazer a separação desse sólido ou desse líquido que vem junto com esse ar. E vai fazer com que ele desça aqui para essa armazenagem, que aí vai fazer essa separação para a gente. E esse ar que vai entrando aqui, à medida que ele vai entrando, ele também vai subindo. Então aqui em cima ele vai sair de forma limpa. Então desse jeito a gente vai conseguir separar o vapor mesmo que vem do centro da Terra e separar ele, no caso, por exemplo, de gotículas de água que podem vir junto, separar ele de impurezas mesmo sólidas. E essa água que ela pode até ser reaproveitada, né? Então, dependendo do sistema que a gente pode até usar essa própria água mesmo para reaproveitar ela, injetar ela novamente nessas camadas mais quentes da Terra para poder manter esse ciclo funcionando. O terceiro equipamento que a gente vai ter aqui é o condensador. E o condensador ele vai servir justamente para que a gente possa reaproveitar esse gás também, né, que vem a subir. Então, esse gás que vai vir quente, que vai fazer o giro das nossas turbinas, ele pode ser reaproveitado no processo. Então, a gente pode fazer com que esse gás passe por um condensador para ele voltar para a forma líquida. E aí, da forma líquida, você injeta essa água de novo nas camadas mais quentes da Terra e esse processo continua cíclico, certo? Aqui a gente tem um condensador de uma escala reduzida, né, para a gente poder entender o funcionamento. Aqui a gente tem o aquecimento dessa água. Essa água vai subir e quando ela passa pelo condensador aqui, e aqui a gente vai ter uma temperatura menor, esse gás vai se transformar novamente em líquido, esse líquido vai descer aqui para a gente. E aqui a gente vai ter esse ponto aqui de entrada de água fria, que vai ser justamente o que vai resfriar esse tubo, e por causa desse resfriamento, a água que estava em estado gasoso vai voltar para a forma líquida.
E por fim, a gente tem o alternador. O alternador é um nome abrangente para máquinas que têm como função transformar energia mecânica em energia elétrica. Então, a gente vai ter essa energia mecânica vai ser justamente o giro das turbinas, que vai acontecer por causa do vapor que vai subir, né, com alta pressão. E o giro dessa turbina vai fazer o giro no rotor do alternador, que vai, devido aos processos de indução eletromagnética, vai criar energia elétrica para a gente de forma alternada. Então, a função do alternador aqui, nesse contexto, é justamente gerar para a gente essa energia elétrica devido ao giro das turbinas. Então, de forma mais resumida, era esses equipamentos que eu queria trazer aqui para a gente poder visualizar e entender como eles são aplicados no nosso processo. Aqui estão algumas das nossas referências que a gente usou no nosso projeto. E, no mais, eu queria agradecer a todo mundo por ter tirado um tempinho para assistir a nossa apresentação. Deixa um like aí para fortalecer a gente. E espero que o trabalho tenha sido de bom uso para vocês, que vocês possam ter entendido um pouco do processo. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Ok? Muito obrigado.